Focos que a gente teve foi esse. A gente tem esse foco. Do quê? Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Por falar em jogador estourado, você pegou na pré-Libertadores uma bomba, porque você não teve as duas, até então, principais contratações do Botafogo na janela, que eram o Jefinho e Luiz Henrique. Como foi esse teu processo ali de ter ido para 2 jogos importantíssimos? Sorte, que eu sempre falo, né, que a Taça Rio ela te ajudou, como você falou, de você ter separado os clubes, mas você só tinha, teoricamente, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. E o Eduardo voltando ainda, que o Eduardo ainda estava naquela fase de recuperação. Como foi para você ter que ir para 3 jogos decisivos, é um jogo de volta, que a gente ganha de 6-0, e depois você ter tido os 2 jogos contra o Red Bull, com apenas 4 jogadores mais cascudos do meio para frente? Essas situações que você vai acabar passando naquele momento. Um dos focos que a gente teve dentro daquele processo de Libertadores, aquele processo dos 45 dias, era zerar todas as lesões e deixar os caras em condições nesse período para que eles estivessem aptos. Tanto que a gente vai pro primeiro jogo ali contra o Júnior Barranquilla praticamente com quase todo mundo zerado, né? Acho que era só o Luiz e o Jefinho que ainda estavam em fase final ainda, que eles jogaram contra o Boa Vista Sim. Acho que meio tempo. A gente teve um limite também de minutagem de colocar também para não correr tanto risco de se machucar. Era mais para eles pegarem ritmo de jogo, né? Isso aí. Então um dos focos que a gente teve foi esse. A gente tem esse foco. Do quê? De fazer com que esses caras tivessem uma recuperação em relação à parte física. Em relação a ter eles, a gente teve que apostar, e aí a valorização dos meninos, de quem estava jogando a Taça Rio. Então muitos dos meninos ali entraram nos jogos. O Yarley acabou entrando um pouco, ele, outros atletas, como a gente falou anteriormente. Então a gente valorizou muito o processo do grupo. Diego Hernandes jogou também alguns jogos naquele período. A gente valorizou o processo. A gente não tinha o Romero na época também. Então assim, o clube estava em processo ainda de contratação de jogadores. E naquele período ainda a gente estava nesse processo de transição. Então, assim, cara, é valorizar. Você tem que valorizar os caras que estão ali, porque os caras que estão ali, eles têm que se sentir pertencentes àquilo. Quando você não se sente pertencente, cara, infelizmente o jogador, cara, você olha pra cara do jogador, você já sabe que o cara tá, seta pra baixo. Então olhando pra trás, né, querendo. Isso aí. Então foi muito pertencimento e cada um dá o seu melhor. Eu acho que isso que foi um dos pontos mais importantes naquele período. Qual jogador que você... Uma coisa é você tá trabalhando como o principal técnico, né, como você ficou ali como comandante da equipe, outra coisa é como auxiliar técnico permanente. Mas qual o jogador que mais te ajudou, que mais foi teu parceiro nesse momento de você trazer o grupo para si, para você mostrar que vocês podiam alcançar a fase de grupos da Libertadores? Qual foi aquele cara que foi mais seu parceiro nesse momento? Putas, Thiago. Se eu citar um nome, eu vou ser injusto. Porque, assim, a compra da ideia dos jogadores, ela foi muito boa. Todos os jogadores compraram a ideia. E aí eu acho que é uma coisa que o Botafogo fez muito bem, que foi trazer atletas com princípio e caráter. O perfil de conduta dos jogadores do Botafogo, isso me chamou muita atenção. Muito bom. De dia a dia, de trabalho, ambiente, muito bom. E isso é um facilitador, Thiago. Então, se eu falar que é um jogador, se eu falar que é outro, estou sendo injusto. Porque naquele período ali, estava todo mundo na mesma batida, todo mundo sabendo da responsabilidade que se tinha de colocar o Botafogo de volta realmente na fase de grupos Libertadores da América. E todos compraram a ideia. Eu acho que isso que é um dos grandes pontos. E a gente impactou muito forte logo de cara, né? Aquele 6-0 contra a Aurora impacta, né? Opa, caraca, ganhamos, jogamos. E eu acho que isso é uma das características quando você chega a algum lugar, é impactar. Ou quando você pega como um, é impactar. E isso eu acho que soou muito bem no ouvido dos atletas, né? E, cara, como eu falei anteriormente, foi um período ali muito bom de trabalho. Não posso citar nomes, Thiago. Se eu citar, eu sou injusto. Você vai esquecer um, aí vai... Eu sou injusto, cara, se eu citar. Se eu citar nomes ali, eu sou injusto. Totalmente injusto.